Segundo o relato de casos populares que vem circulando de geração a gerações após a morte de Lampião e Maria Bonita em um cerco policial na manhã do dia 28 de julho de 1938, no coito da Grota do Angica, em Sergipe, Curisco, que foi o braço direito do supremo chefe do cangaço e considerava forte que nem Lampião, assumiu a liderança do restante do bando que conseguira se escapar do cerco policial e continuou o império cangaceiro pelo sertão nordestino afora. Mas seu reino cangaceiro durou menos de 2 anos, pois para sua infelicidade não demorou muito tempo, em um confronto com a polícia, foi baleado nos 2 braços. Então, Curisco nunca mais pôde manobrar um fuzil, só atirava com a arma curta na mão esquerda, mas com certa dificuldade. E por esse motivo, e também percebendo que o cangaço estava chegando ao fim, Curisco decidiu deixar aquela vida cangaceira e seguir e se entregar para a justiça. Mas como Dadá, sua mulher, não concordou com isso, então Curisco resolveu a ir embora para outras terras. Mas primeiro teria que ir em Bom Jesus da Lapa para pagar uma promessa. Curisco viajava levando consigo um amigo conhecido por Rio Branco e sua mulher Florência. Rio Branco também tinha sido cangaceiro. Curisco, no percurso de sua viagem, passa na casa de um coiteiro, muito amigo e compadre, para ver a afilhada, talvez pela última vez, e por lá pernoitou. A menina chamava Zefinha. No outro dia, cedo, ao despedir para ir embora, Zefinha pegou a chorar, querendo ir com os padrinhos. Então, com consentimento dos pais, Curisco e Dadá, levou consigo a afilhada. Sucedeu que a força policial da Bahia, tendo informação que Curisco havia deixado o cangaço e estava indo para Bom Jesus da Lapa, depois fugiria para Minas Gerais, convocaram então José Osório de Farias, o tenente Zé Rufino, para ir atrás de Curisco. Então, o tenente Zé Rufino, com sua volante composta de 18 soldados, saiu pelo sertão baiano afora em busca de Curisco e Dadá. Sucedeu que outro ex-cangaceiro, conhecido por Velocidade, 19 anos de idade, sabia todos os planos de Curisco, pois também iria viajar com ele, mas na última hora desapareceu e se entregou à polícia. Segundo diz a história, sendo duramente investigado e torturado pelas as autoridades, Velocidade, sem ter saída, conta que Curisco viajava com destino a Bom Jesus da Lapa, com um casal de amigos, 2 burros de carga e um cachorro, e que levava consigo 2 quilos de ouro e 300 contos de réis. Velocidade contou também que Curisco estava aleijado dos 2 braços, sem condições de lutar. Segundo documentários gravados em vídeo e registrados nos canais do YouTube, o tenente Zé Rufino, ao saber que o inimigo levava 2 quilos de ouro e 300 contos de réis em dinheiro vivo e que estava aleijado dos braços, sem a mínima condição de lutar, o policial ficou quase enlouquecido. Então Zé Rufino partiu de Bebedouro com a volante dia 13 de maio, passou por Paripiranga, muniu de munição, arranjou cavalos e no dia 15 partiu com tudo no encalço dos fugitivos. Depois de dias e mais dias andando a cavalo com sua volante pelo sertão baiano afora, no encalço de Curisco e Dadá, o tenente Zé Rufino chegou no dia de sábado por volta do meio-dia de 25 de maio de 1940, na cidade de Barro Alto, que na época chamava Vila Barro Alto. Era dia de feira. Curisco, Dadá, com a afilhada Zefinha, Rio Branco e sua mulher Florença, estavam descansando na fazenda Pacheco, de propriedade de seu José Pacheco. Como o filho de seu José tinha ido à cidade fazer compra para a família,
Curisco também lhe encomendou algumas coisas para previsão para a viagem. Então estava esperando seu Antônio Pacheco chegar com as compras para eles seguirem viagem. Então o tenente Zé Rufino penetra entre a multidão em busca de rastros de informações, perguntando um e outro e não encontra. Porém, já quase no final da feira, ele esbarra casualmente com seu José Antônio Pacheco e pergunta: por acaso você viu dois casais e uma menina? Um dos homens tem os braços aleijados. Seu José Antônio, antes de responder, perguntou: o senhor é policial? Esse pessoal que procura são ladrões? O tenente responde: não, somos parentes, quero encontrá-la e ouvi falar que eles estão por estes lados. Essa estratégia do tenente deu certo, pois seu José Antônio, completamente inocente do que se tratava, disse: na casa de meu pai lá na roça, tem um pessoal com essas características. São Romero, estão indo para lá para pagar a promessa. Estou aqui fazendo uma compra para eles, viajam ainda hoje. Então o tenente Zé Rufino, com essa informação, tendo quase 100% de certeza que este pessoal poderia ser Curisco e Dadá e Rio Branco com sua mulher, ficou todo animado e pediu para seu Antônio que levasse ele até a fazenda. Mas seu Antônio disse que não podia porque não tinha terminado de fazer as compras e ainda precisaria comprar muitas coisas para levar, inclusive as de Curisco. Mas lhe apresentou dois garotos, Raul e outro conhecido por Miúdo, que poderia guiar o tenente até a fazenda. Então os dois rapazinhos, Raul e Miúdo, foram designados para levar os policiais até a fazenda do senhor José Pacheco, onde Curisco estava hospedado. É bom lembrar que à volante estavam a paisana. Então o tenente Zé Rufino, guiado pelos garotos Raul e Miúdo, ao chegar perto da fazenda, mandou o caminhão parar em um lugar chamado Sirigado, desce com sua tropa e acaba de chegar a pé e cerca a casa de seu José Pacheco. Por coincidência, Dadá olha pela janela para ver se seu Antônio já vinha com as compras. Aí ela avistou o tenente Zé Rufino e conheceu, pois já tinha lhe visto em outras ocasiões, e gritou: vixe, Curisco, são macacos! Curisco estava descansando, deitado numa rede, levantou-se de um salto, correu pela porta do fundo e disse: me acompanha, Dadá. Às 4 horas da tarde do dia de sábado, de 25 do mês de maio de 1940, houve o tiroteio sobre Curisco e Dadá na fazenda Pacheco, de seu José Antônio Pacheco, em Barra do Mendes, na Bahia. Curisco, impossibilitado de atirar com fuzil, só atirava com a mão esquerda usando arma pequena e com certa dificuldade. Isso facilitou para os policiais, portanto não houve confronto, houve execução. O novo rei do cangaço, sem condição de lutar, não teve escapatória. Dona Isabel Ferreira, neta do senhor José Pacheco, o dono da fazenda onde os cangaceiros ficaram hospedados como Romero, é uma testemunha ocular deste caso. Ela presenciou o tiroteio do começo ao fim. Em uma entrevista que ela concedeu ao canal Cangaçologia do YouTube, já com quase 90 anos de idade, Dona Isabel contou com detalhe como Curisco e Dadá foram baleados. Segundo ela, tinha 10 anos na época. Ficou amiga da menina Zefinha, aquela que Curisco e Dadá carregavam em suas companhias, e juntas as duas brincavam muito. Quando começou o tiroteio, todos ficaram pasmados de medo. Meu avô estava numa roça pertinho, colhendo folha de fumo com os filhos, mandou os meninos parar com o trabalho e deitarem no chão. E a folha do fumal, rendada de balas, não prestou para mais nada. A fumaça que subia do tiroteio era tanta que parecia ter posto fogo no roçado, disse Dona Isabel. Curisco e Dadá correram em direção do rio. Dadá ainda tentou reagir, mas ao pular uma cerca,
foi baleada no tornozelo direito e gritou: "Fui ferida, Curisco." Curisco responde: "Grande é o poder de Deus, Dadá." Curisco, correndo, conseguiu dar alguns tiros para trás, mas tomou um tiro nas costas e, ao ser baleado, virou de frente e foi atingido gravemente na barriga com uma rajada de metralhadora. Diz a história que, em meio ao tiroteio, o tenente Zé Rufino gritou: "Se entrega, Curisco, que eu garanto sua vida." Ele respondeu: "Homem morre, mas não se entrega." Ao ser baleado, o primeiro ao chegar até ele foi Gervásio, rastejador da polícia. Curisco, que estava deitado de bruços, arquejando com as tripas de fora sujas de sangue e terra, Gervásio virou ele com o pé. Nisso o tenente Zé Rufino chegou e perguntou para Curisco com tom arrogante e triunfante: "Curisco, você sabe quem fala contigo?" Curisco balangou a cabeça em sinal negativo. O policial fala: "É com o tenente Zé Rufino, Curisco. Por que não se entregou? Eu não lhe disse que garantia sua vida?" O ex-cangaceiro baleado, de raiva, morde os lábios, range os dentes, revira os olhos e responde: "Eu só me entrego nas mãos de Deus." Há relato gravado em vídeo no YouTube que, na hora do ataque a Curisco e Dadá, o cangaceiro Rio Branco, com sua companheira Florença, estava em uma lagoa lavando roupa e, ao ouvirem os tiros, Rio Branco quis ir tentar salvar o companheiro Curisco, mas Florença lhe impediu, dizendo que não adiantaria, pois não teria a menor chance de obter sucesso. E lá mesmo fugiram, que até hoje ninguém soube notícia deles. Um policial, ao passar por Dadá baleada, cortou com uma faca o bolso do vestido dela para ficar com o dinheiro que ela carregava. Nisso, um soldado disse: "Vocês ainda estão com conversa aí? Mata logo essa puta." Dadá respondeu na bucha: "Puta é a tua mãe, seu macaco descarado. Me dá um fuzil e me chama de puta pra tu ver." Curisco, com as tripas para fora, recolheram para dentro e amarraram uma toalha por cima do ferimento. Curisco e Dadá foram levados em redes e colocados dentro do caminhão. Dadá, com o pé despendurado sobre os tendões, pediu uma faca para cortar e acabar de separar o pé da perna, mas o tenente Zé Rufino não consentiu. A primeira atitude que o tenente Zé Rufino tomou na hora, segundo diz a história, foi levar Curisco e Dadá para a cidade de Djalma Dutra, hoje Miguel Calmon, por haver lá mais responsabilidade de recuperar os feridos. Já na madrugada, passaram pelo distrito de Ventura. Curisco, muito agonizante, pronunciou suas últimas palavras dizendo: "Me dê um copo d'água." Um soldado oferece, ele se recusa, mas Dadá oferece, aí sim ele aceita. Curisco não resistiu ao ferimento e morreu na madrugada do dia seguinte, ainda em caminho antes de chegar na cidade. Seu corpo foi levado para Djalma Dutra e lá foi sepultado. E assim morreu o cangaceiro Capitão Curisco, baleado às 4 horas da tarde do dia 25 e morto 10 horas depois, já no dia 26 do mês de maio de 1940. Curisco, o último cangaceiro de Lampião a ser baleado pela polícia e morto a caminho de socorro, encerrou aí então o cangaço no sertão nordestino brasileiro. Dadá, antes de ser levada para Salvador, a capital baiana, teve a perna amputada. A interseção cirúrgica praticada pelos médicos Samuel Figueiredo Gasparino Barreto e Reinaldo Salles, a cirurgia teve que ser feita em um ambiente operatório muito precário, sem ter os medicamentos necessários, que nem sequer tinha espaço suficiente para se mover. Apesar da paciente reagir bem à operação, seu estado não era dos melhores, pois apresentaram manchas roxas que cobriam os joelhos. Segundo diz a história, um cidadão de nome Joaquim Rocha, na época prefeito da cidade, foi procurado, mas de coração duro, sem a mínima piedade, não deu a menor assistência para a paciente operada.